Portanto, bora lá ver então o episódio 3 da série de episódios que o pessoal da Rocksteady está a fazer, a falar sobre o Esquadrão Suicida. Este terceiro episódio, se eu não me engano, é falar sobre o conteúdo pós-lançamento. Não sei se vão falar sobre o endgame. Isto porquê? Porque para os mais desatentos, que provavelmente é toda a gente, quase ninguém quer saber deste jogo, a não ser eu, os streamers assim mais famosos de live services e assim, acho que o único que eu conhecia era o Shroud, acho que é Shroud que se chama. Fizeram uma live com um gajo da Rocksteady a mostrar o endgame do jogo, ou seja, a mostrar como é que é o jogo depois de vocês acabarem a história e estarem prontinhos para a fight. E fizeram uma livezinha a mostrar para aí de 3 horas, portanto quem quiser ver deve estar aí nos canais deles. A mostrar como é que está o endgame do jogo. Eu vi um pouco, pá. É aquela coisa, é mais do mesmo, né? Temos a gameplay, que é aquela coisa, e pelos vistos o endgame vamos ter umas espécies de incursões, acho que tem no Destiny isso. É tipo isso, basicamente vocês começam uma missão super difícil, onde tem bónus maiores de itens, porém vocês têm que pagar não sei o que, ou seja, tipo missões alto risco, alta recompensa. São muito difíceis, mas que se vocês conseguirem, vocês ganham itens bué da bons. Portanto, eles mostraram um pouco dessas missões. Basicamente, vocês vão para outro mundozinho e não sei o quê. Vocês têm que fazer os objetivos clássicos de jogos live service super repetitivos. E basicamente foi isso que eu vi. Portanto, eles aqui, eu levei um spoilerzinho disto. É que, pelos vistos, a primeira personagem que eles vão adicionar como conteúdo pós-lançamento vai ser o Joker. Portanto, vamos ver como é que está o Joker aqui. E bora lá ver então o que é que eles têm aqui para nos mostrar. É o que eu digo, uma cena que eu acho que eles conseguiram bem é aquele carisma clássico da Rocksteady nos personagens. Eu acho que os personagens estão bem carismáticos, as piadas estão boas. Mas lá está. Infelizmente não é só isso que é preciso para o jogo bater. Hi, I'm Darius Sadigian, Studio Director at Rocksteady Studios. In our last episode, we talked about how Suicide Squad Kill the Justice League allows players to customize each character and their playstyle through story-driven mechanics. Man, if you gave me 5 minutes in there, you'd have the world's authority on microtech and all my inventions. Aw, he's so sweet. He's not gonna make it. The Suicide Squad gave us the scope, the narrative, gameplay, and then the idea of being able to expand that, be able to take this further. It's going to feel completely fresh. Uma cena também que eu adorei no Suicide. Eu estou só a falar coisas boas, estou já a aproveitar para mandar as coisas boas, porque eu depois só vou enxovalhar este jogo, provavelmente. Mas os visuais dos personagens estão tipo do caralho. Tipo, este super-homem está bué da fixe. O Batman também está espetacular. Pá, isso a Rocksteady consegue sempre muito bem. Mas lá está, tudo neste jogo está interessante, menos o mais importante, que é o quê? O gameplay. Que parece que vai ser bué cansativo, pá. O mais importante, infelizmente, é o que vai deixar a desejar pelos vistos. Pois ela aqui está a falar então que supostamente o conteúdo pós-lançamento vai ser todo de graça, né? Coisa que é obrigatória, né? Os gajos dizem isto como se fosse uma cena tipo, somos tão bons, vamos dar conteúdo de graça, mas tipo, nós estamos a dar 80 paus por um jogo, portanto o mínimo é que tenha conteúdo de graça. E acredito eu que o Battle Pass vai ser pago, né? Acredito eu, não tenho a certeza. Portanto, assim, nem tudo é de graça. Today we'll discuss customization options that draw from the full spectrum of DC Comics. You'll see emotes, rival taunts, outfits, and more. We wanted to have a game that was very focused, but this time we really want to expand out with being able to dynamically update, add new content, take on feedback, and evolve the game over time. Aqui já podemos ver o quê? Ranks, ok. Vários personagens. Infinite Crisis. You are not
Ok, vamos ter ranks For the então no first time jogo. ever, we'll give you a preview of what's to come after the credits roll on our main story campaign. We Lá always está, foi o que ele disse. Quando vocês acabarem a história, é isto que vocês vão ter para fazer no jogo. Que é algo bastante importante, visto que isto é um jogo feito para durar tipo um ano. Um ano em que vocês estão ali a gastar o vosso tempo a jogar. Portanto, tem que ser interessante. Então designed vamos the lá game ver. in a way that we really wanted to be accessible for everyone. And for those players that want to delve even deeper into our gameplay and into our systems, it really is about delivering new places to explore, new worlds to be in, new stories, new characters, and creating. Eu não sei como é que há pessoal que diz que os gráficos do jogo não estão bacanas. Tipo, claro, não são gráficos nova geração, meu Deus, mas tipo, se dizerem que isto não está bonito, as cores e tudo, pá, eu acho que está muito bacana os gráficos do jogo. As expressões faciais estão do caralho. Olhem para isto, olhem para estas expressões faciais. Tipo, comparam-me isto com, sei lá, um jogo da Bethesda. We're gonna give you the content you love. Speaking of, what are you doing, mate? I'm smiling. Let's dive into Puta do Suicide Squad Inside King Out, Shark. Episode 3. Welcome to Task Force X. From the onset, Suicide Squad, being a squad, felt like the right fit for the kind of game that we wanted to make. You get to play with friends, you get to play on your own, but while you are playing on your own, you're playing with the squad. Always. Bem, lá está, isto é uma cena que eles já tinham dito, que nós, mesmo que joguemos sozinhos, nós somos obrigados a estar com os outros 3 personagens, mesmo que sejam bots. Aspect of our games, we always look at it through the lens of rocksteady's treatment. And that just doesn't stop at gameplay, that doesn't stop at story. When we're looking at the social features that we've really introduced into Suicide Squad, it has rocksteady's approach. What do we think players will have fun with? This game has the mechanics to play kind of socially competitively, like none of our games have previously, and it really fits the characters of the squad. With multiplayer, we're leaning into the competition within the squad to show off your skills, show off your mettle, be the best one. I'm a freaking superstar. The squad are working together under duress. And so it's fun to add in mechanics to encourage the players to behave in the same way. So a lot of the time what you'll actually be doing is trying to get the highest score, which luckily helps you Ok, complete. eles estão a meter tipo features competitivas para o pessoal basicamente jogar isto e tentar competir para ver quem é que consegue maiores pontuações. É fixe, realmente dá mais longevidade ao jogo, isso é verdade. Mas pronto, não sei. The mission, but the best player in any mission becomes the squad leader in multiplayer for the next mission. How great was Ok, quem tiver maior pontuação então no jogo a seguir mantém-se com. É o capitão da equipa, mas pronto, isto para mim não me interessa muito porque eu se jogar este jogo vai ser sozinho. Então, How great was I? We have Okay. leaderboards for solo play, for playing with one friend, 2 olha, friends. deu para ver ali umas for- roupinhas, calma. Deu para ver ali umas roupinhas diferentes. For solo play, for Harley Quinn, toda XPTO, Deadshot também. Pois isto vai ser cheio de cosméticos, né? Claro. playing with one friend. Fico tão triste, pá, que eu gosto tanto da Rocksteady. Eu gostei tanto que eles fizessem um jogo focado para players que jogam sozinhos. Or a 4-player squad. Oh, esta roupa da Harley Quinn está fixe também. King Shark também está bacana. You're competing with everyone across the world. Cross-platform, it is the best of the best. Vai ter cross-platform. Será que vai ter para jogar? Tipo, conjunto pessoal. E aí, bicha? Está tudo? Hot shit on top. Estamos a ver aqui o episódio do Esquadrão Suicida. O jogo que eu gosto, mas ninguém gosta. Quer dizer, eu gosto. Eu também estou a ser muito bonzinho. Eu não gosto assim tanto do jogo. É só que pronto. É Rocksteady, então acho que sou o único que acredita que o jogo não vai ser horrível, mas também não vai ser assim tão bom. Ou pelo menos estou a enganar-me a mim mesmo a pensar nisso. Oh, fart on bread. Did you see that? Tell me you did. I was like, how do you like that? Resource. Outstanding! Cara, esta Harley Quinn nem me parecia.
There's some really fun incentives for playing together as well as playing competitively. You can use the equipment that other players have equipped on their characters in your squad with the AI playing as the characters. Bem, isto foi uma cena que eu vi que por acaso é bem interessante, que é o quê? Imaginem que vocês jogam com 3 amigos e depois vocês vão jogar sozinhos. Vocês podem escolher para jogar com os personagens dos vossos amigos, mas com AI. Ou seja, imaginem que vocês têm, sei lá, um combo fixe, o King Shark, com a Harley Quinn, com o Deadshot, têm todos um combo fixe entre vocês. Vocês, se forem jogar sozinhos, podem manter esse combo de ataques e toda essa coisa, mesmo sem estarem com os vossos amigos, apesar de ser AI. Isto está com uma qualidade mesmo de caca, meu. Agora é que eu vi. Tem um segundo, deixem-me. Suicide Squad. É que isto está com uma qualidade mesmo de meia. Eu vi que a IGN tinha metido. Está aqui. Era quanto? 4 e... Computer, activate 18, acho. Taunt system, Pois aqui está muito melhor. Jesus. where on the leaderboards, if you pass your friend, Calma, não é isto. Players whose bots Aqui. you use get rewards Deixa-me só ativar as legendas. for you using those bots. And that's a really fun feature that I think the players will be incentivized because they'll get something out of doing too. Farewell. we also have the rival taunt system, where on the leaderboards, if you pass your friends or anyone on your friends list who's also playing the game and you beat their score, when next time they log in, they'll get this kind of funny quiff just to show that, oh yeah, by the way, I beat you. Ah, fixe. Se vocês, pronto, passarem à frente dos vossos amigos nos leaderboards, quando eles forem jogar, vai aparecer uma cutscenezinha do vosso personagem a fazer qualquer cena. You're logging in, and then all of a sudden on your screen you get Boomerang giving you the finger. Fixe. I think fans are going to have a great time with our remote system. E é que eles depois dizem esta cena, achamos que os fãs vão se divertir muito com este novo sistema. Mas tipo, a maior parte dos vossos, acredito eu, né? Posso estar enganado, mas a maior parte dos vossos fãs, acredito eu, que são pessoas que jogaram jogos do Batman, que são single players. E depois eles fazem um jogo que é totalmente diferente para um público totalmente diferente. E depois metem-se a falar para os fãs. Tipo, vocês estão a fazer um jogo totalmente diferente do que é normal. Como é que vocês acham que os vossos fãs continuam? Players to kind of communicate in different ways, really in playful ways. As rocksteady, as creators, this was another opportunity for us to really engage with our characters, extend the narrative through the player's choices with a very cinematic eye. Eia, chau, esta roupa de Deadshot está do caralho. Eia, bem, está bem da ficha esta roupa de Deadshot. Cinematic eye. Tipo do Batman. Eia, que anda cena. Mas está, rocksteady para isto tem bué de talento, In the esquece. game, we offer many customization options and outfits to the player. You start off in the prison, you get your prison garbs, and then you evolve to the Task Force X outfits. Yeah, right. I was thinking something more fashion forward. The outfit customization in our game is vast, to say the least. Mas agora é que vamos ver as roupas todas que tem no jogo, né? Quer dizer, todas não, mas vamos ver algumas. Esta roupa de Deadshot horrível. Eu já tinha visto, acho muito mal. With this game, Rocksteady will deliver a full story-driven campaign to players, including more cinematics than any previous Arkham game. For players who survived the war against Brainiac's forces and want to keep the adventure going, Rocksteady is ready. We very much knew we had a story to tell initially, and then we wanted to carry on feeding into that, and then changing up the gameplay to have a game that was going to evolve through post-launch content. Isto é uma cena que vem no post-launch content, que é tipo um mapa do Joker. Suicide Squad Kill the Justice League is going to be one of the most generous, player-friendly, post-launch experiences available. Every season we will have 2 episodes. Each season there's going to be a different spin on how you play, and will be heavily themed by a DC villain. So there's many layers of influence from the DC world on how you play and what you do. The seasonal content gets automatically dropped into the game each episode. Eu vi isto. Que, pelos vistos, eles pronto, vão adicionar episódios com mapas novos. E mapas que eles já confirmaram é o mapa do Arkham Asylum, do Batman Arkham Asylum. O problema é que nós não sabemos se vai ser o mapa inteiro. Tenho as minhas dúvidas que seja, mas ok.
Vão adicionar o mapa do Batman Arkham Knight, também é bem bacana. E vão adicionar mais outros, acho eu, ou eram só. E é o do Joker, né? Acho que foi esses 3 que eu vi na altura. E não me vou mentir, pá. Eu fico com muita vontade de comprar o jogo só para jogar no mapa do Batman Arkham Asylum, pá. Neste jogo. Filhos da mãe, eles vão nos buscar assim. Olhem para isto. Este é que é o mapa do Batman Arkham Asylum. Apesar de que eu não estou a reconhecer bem esta zona. Ou estou? Acho que aqui era o cemitério. Acho eu. Aqui era a entrada para alguma coisa. Aqui tinha a estátua do primaço. Do General Shepard. Já nem me lembro. Ah, é medical. Ok. Já está aqui a estátua. Acho que era essa zona. Nem sei bem. Por acaso. You'll always be able to go back and play the episodic content. If you want to come back 6 months from now, that'll always be there. This is a totally Fixe. player-friendly approach to Se nós não conseguimos ir a tempo de jogar, podemos jogar mais tarde. The DC universe is massive, and in most games, you can only see or explore a tiny piece of it. But what's really cool about the narrative of Kill the Justice League is there's almost no limit on where we can go. Celebrating before the game is over. In his pursuit of trying to recreate his perfect Colu, Brainiac has been experimenting with some of our favorite DC characters' DNA, creating new worlds in alternate realities. It's these Pois, worlds isto é uma cena. Vai ter um multiverso dentro do Esquadrão Suicida, que é onde vão encaixar essas incursões que eu vos tinha falado. we call Elseworlds. Que é os Elseworlds que eles estão a falar. Of 12th level intelligence. But he's also trying Este é o gajo que vai fazer Brainiac. this civilization that he misses and is lost, and there is nothing he won't do to get there. New Colu will be reborn. He's building a model of the multiverse. It's all gathering data. Exato, multiverse. Unlock your full potential to serve me. Eu não sei quanto a vocês, mas eu já estou fartíssimo desta cena dos multiversos. Pá, a Marvel, eu desisti de acompanhar os filmes da Marvel por causa disto do multiverso, que ficou uma confusão completa. A DC também tentou entrar por esses caminhos. O Spider-Man está lá também, apesar de que o Spider-Man até fez de uma maneira minimamente interessante. Só que eu acho que os jogos depois perdem um bocado aquele sentido, né? Porque, por exemplo, este jogo supostamente chama-se Suicide Squad Kill the Justice League, né? E se vocês realmente, eu não sei, mas se vocês realmente matarem a Liga da Justiça, eu aposto que eles vão usar a cartada do multiverso, né? Para mandar aquela do mas estavas num universo alternativo, ou vem de outro universo para cá, vão voltar outra vez. E depois a plot do jogo perde o sentido, perde aquela. Parece que vocês estão a jogar para nada, né? Estão a acompanhar a história para nada. É como aquele clássico plot twist dos filmes de acontece uma coisa, vocês acompanham o filme durante 1h30, 2, super atentos, não sei o que, depois chegar ao final e o plot twist era tudo um sonho, pá. Deixa lá. E eu aposto que eles vão fazer isto aqui. Porque pelos vistos, eu lembro-me de ver numa review da IGN, o menos a falar que as coisas que eles vão fazer neste jogo são cenas que são muito, como é que é dizer? Afetam muito o universo da DC. Aquele mundo da DC. E que de certeza que vai ter alguma coisa para reverter isso. Porque tipo, se nós realmente matarmos a Liga da Justiça, mais o facto da Liga da Justiça mataram milhares de pessoas, né, na plot do jogo, né? Acaba a história da rocksteady da DC, porque tipo, Liga da Justiça acabou, então eu aposto que eles vão usar essa cartada do multiverso e lá está, perdem aquela coisa que nós temos de, sei lá, criar empatia com os personagens e assim, porque é um multiverso, vai ser desculpa para tudo o que aconteceu na plot. Por isso é que eu não curto muito desta cena do multiverso. Mas pá, é fixe porque eles lá está, têm esta liberdade criativa para literalmente fazerem o que quiserem com esta cena do multiverso. Mas eu gostava que eles não implementassem isso na história principal. Aliens? Why? Este é outro mapa, um mapa com gelo. The Elseworld Principles gives us lots of flexibility and lots of room to put our own spin on them. So, we
get to play with a bunch of cool shit from alternate universes, and then what? Retire? When Season 1 launches this March, you'll be able to unlock a new playable character for your squad. Aí está. The Joker. At least buy me dinner first. Ai, que esta voz do Joker. Que horror, que é isto? The first Joker has been the Joker. For your squad. The Joker. At least buy me dinner first. Ai, que voz horrível. Jesus. Eles não conseguiram chamar o Joker original do Batman, dos outros Batmans. Triste. Pois que eu tinha visto também que o menos que faz o Joker tinha dito que não ia fazer mais Joker por conta da morte do Kevin Conroy. Não lembro como é que ele se chama. É o gajo que faz a dobragem do Batman. E o menos que faz a dobragem do Joker disse que não ia fazer mais dobragens do Joker. Em respeito também ao menos. E pronto, pelos vistos temos outro gajo aqui a fazer a voz do Joker que é horrível, né? Ou pelo menos parece ser. E o visual dele também está meio. Está meio Jared Leto, não é? Também eu não gostei muito, mas ok. Eu quero saber se ele. Como é que. The original Arkhamverse Joker has been dead for 5 years. Pois, ele morreu. New Elseworlds twist on the villain. He was part of the Suicide Squad in the Elseworld that he's from, which already shows that he's slightly more cooperative than the previous Joker we've had. And as you get used to him and actually play to him, you realise he's unhinged in a different way. Not only has he got to figure himself out, but he's figuring out his place in this new world and this new squad. He hadn't reached supervillain status before Brainiac invaded, so, you know, he's still a bit less experienced. I think we've taken him back to the kind of more vaudeville roots of Joker. He's masking insecurities with traditional Joker behavior. But deep down, he's not sure who he is yet. Lock him up. Oh, making new friends after a move is always tough. As your mission expands deeper into the lore of the DC universe. Mas fixe que eu já reparei aqui é que vamos ter cutscenes na expansão. Nas expansões que eles forem lançando, o que é interessante. New version of the Joker will join your fight with his unique combat, traversal and weaponry. His traversal is all based around a rocket-powered umbrella, which he can blast himself into the air and then use as Fixe a movimentação dele. actually flip that down to grind along buildings, knocking enemies out of the way. Interessante até. Parece divertido realmente. Ele basicamente usa o guarda-chuva para tudo. Vertical and horizontal energy that he has means you've always got to be moving and always attacking the enemies. The Joker is only the first of the new squad recruits you could meet through the ongoing additions to our game. Over time we can build up a library. Pois, então basicamente os personagens que eles vão adicionando vão ser de vários universos. Faz sentido, não é? Para eles não terem que estar a gastar os personagens de upload. Only the first of the new squad recruits you could meet through the ongoing additions to our game. Over time we can build up a library of characters that DC fans might not have expected to see in a video game, like a regular comic book release. I look forward to when the next issue's coming out, and in the same way I hope people will look forward to the next episode from us. Whatever it is, I'm down. New environments, new characters, missions, challenges, gear and more. All of this free content comes for players who own the game. We can't wait for you to see what the future holds. With Elseworlds, the possibilities are endless. How do you like that? Lá nisso tem Thanks for razão. watching this series. We hope you'll join us for Suicide Squad Kill the Justice League, a third-person action shooter where some of the wildest villains of DC Comics join forces to save the world from its greatest heroes. No, that's mental. We're not doing that. God help us. Yeah. I think players are going to be surprised about the depth to which they can craft a character. It comes back to player choice and player freedom. Everything from melee strikes into gunplay, which you could then go into a traversal attack. All of the combat moves flow seamlessly into another. The squad can be garish, they can be loud, and playing together with your friends in a multiplayer space is a really unique experience that you can't get anywhere else. What we've done with the Suicide Squad is to really expand those experiences. Not only just one character this time around, we've done it with 4 and we plan to do it with more. This brings back memories of my old Suicide Squad. Whether you're in for Pai, não gostei mesmo nada deste Joker. time round, we've done it with 4. Não gostei mesmo nada. O visual, a voz.
Ah, eu tenho a mesma rosa que tem no outro Joker, por acaso. Whether you're in for the main story or exploring what lies beyond, Rocksteady Studios is here to support our players while delivering exciting new experiences. Thank you for joining us, and we'll see you at launch February 2nd, 2024. Está quase, não é? Então este foi o último episódio. Pá. É aquela coisa, né? Lança sexta-feira à 8. Pá, é aquela coisa, o jogo está interessante tudo, menos o gameplay. O gameplay está Deixa-me ver se eu consigo arranjar aqui um gameplay para nós irmos vendo. Tipo, eu não digo que o gameplay não parece divertido, mas eu sinto que isto vai ser super cansativo. Tipo, olhem para isto. Tantas coisinhas, cores, números, a HUD está cheia de cenas. Tipo, não sei não. Eu, se um dia chegar a comprar este jogo, vai ser simplesmente por causa da história mesmo. Porque a história é a única coisa. Epá, eu fico triste porque a história parece bem fixe. Mas tipo, ter que passar por, sei lá, 2 horas de jogo assim de gameplay para ter uma cutscene e depois jogar mais 2 horas e mais uma cutscene. Não sei até que ponto é que compensa. Percebem? Então é mais por causa disso. E lá está, um jogo feito para 4 pessoas, ainda por cima. Eu que sou mais uma pessoa de single players, ter que estar a jogar com pessoal ou mesmo com bots, não sei, é meio chato. Então, pá, não sei. Basicamente é isso. Os meus 50 cêntimos sobre o Suicide Squad. Acho que não. Felizmente estou cada vez mais cético em relação ao jogo. Então, pá. Olhem. Felizmente a Rocksteady parece que desta vez não vai acertar. Mas vamos a ver no lançamento dia 2.